Em uma sessão de fotos para o livro dos 70 anos do SETSEPAR, reunimos os ex-presidentes e conversamos com eles. Uma visita ao SETSEPAR. Os ex-presidentes foram chamados para a fotografia, que irá compor o livro dos 70 anos do SETSEPAR. Como era na sua época? Completamente diferente. Nossa Senhora. As instalações, inclusive, eram alugadas, era uma salinha pequenininha, começamos lá no edifício Asa, e as dificuldades eram outras, sempre com dificuldades, né? Mas dificuldades outras, né? Não era as de agora, outras. Na verdade eu faço parte do Conselho Superior, né, dos ex-presidentes, e eu ainda venho acompanhando as reuniões, até porque continuo trabalhando na área, então eu estou acompanhando as reuniões e é gostoso ver a evolução que o sindicato cada vez está tendo mais em estrutura e também em atuação junto a todos os órgãos no Brasil inteiro. Então isso dá uma alegria, que a gente sabe que está tendo aquela semente plantada que a gente ajudou a desenvolver, está tendo continuidade. E esse sindicato ele teve muita sorte de ter presidentes que sempre deram sequência a um trabalho desenvolvido, e aqui sempre teve continuidade. E as pessoas que foram assumindo, cada uma delas deixou um pedacinho, foi um tijolo, foi uma parede, foi alguma coisa. As pessoas que assumiram esse sindicato só somaram, nunca dividiram. Então eu me sinto muito à vontade. Também fiz o possível para colocar o meu tijolinho aqui. Embora eu não esteja mais hoje no setor, como ex-presidente, a gente ainda continua tendo o direito à voz e a voto. Eu acho que essa é uma medida muito sensata, mas eu diria que talvez uma das maiores conquistas do sindicato foi na ocasião em que ele criou os novos estatutos, que se mantêm inalterados até o presente momento. Então, você tendo regras definidas, você tendo posicionamento do que a classe quer, o presidente, ele também tem as suas limitações. Então, gerenciar uma casa dessas aqui, ele hoje é bem mais complicado, mas ele oferece uma segurança para o associado que nós não tínhamos no passado. Eu acho muito importante a questão de regras, de você não mudar as regras durante a partida. Você tem que mudar ou antes ou depois. E foi o que foi feito aqui nesta casa. Por isso que eu digo que é um sindicato que teve muita sorte. Então a época era uma época diferente, bem diferente da atual, mas já começava-se a definir uma mudança na sistemática do transporte. Se criaram algumas comissões, né, diferentes, isto é, criaram-se modalidades diferentes. Então, na minha época, eu tive a ocasião de criar no sindicato comissões diferenciadas para tratar de cada assunto separado. Então, naquela época já se começou a diversificar o tipo de transporte, tá? Hoje está, claro, muito mudado, alterou-se bastante em função do progresso do caminhão em si, da carência do produto, do tipo de produto também transportado. Na nossa época houve um avanço muito grande em toda a importância do transporte de carga para o Brasil. Ele já representava naquele estágio lá 67%, 68% do transporte transportado, mas se pegou então uma época de um progresso muito forte no transporte de carga, né? E como é que o senhor se sente hoje voltando àquela casa que o senhor ajudou a conquistar? Muito bem,
né? A casa é muito bem dirigida. Houve assim um processo de maturação do nosso ramo, né? E da nossa representação também. Então os transportadores apoiaram a entidade com a presença, com a participação, principalmente nas comissões que se formaram de cada modalidade. Então houve um apoio muito forte, principalmente também das diretorias anteriores também, que nos apoiaram na época. Então é uma casa feliz por se realizar aquele sonho do transportador de ter um local de reunião, um local adequado, bem situado em Curitiba, lá num local quase central, um ponto muito importante de convergência do transportador. E à medida que o transporte também foi evoluindo, a presença do transportador foi se firmando em função das carências, da necessidade, dos problemas que se enfrentava, né, com a rua de carga, com uma série de coisas que nós, na época, pegamos. A época de final de ditadura militar também, onde havia uma série de coisas a serem contornadas, né, e vivenciadas, uma época em que o transporte internacional também queria penetrar para se fazer presente, né? Então nós pegamos tudo isso naquela época. Hoje, graças a Deus, tudo estruturado, com um local bem adequado, a gente se sente feliz nessa casa, assim. 74, aliás, eu comecei no sindicato até um pouco antes. 74 já foi a minha gestão oficial, porque em 72 eu assumi o sindicato numa condição assim um pouco constrangedora. Um ex-presidente, por problemas pessoais, havia abandonado o sindicato. E na época era alguma coisa assim muito difícil tocar uma entidade de classe. Não havia recursos e realmente o Brasil atravessava uma fase economicamente complicada. Os empresários, de um modo geral, estavam sempre envolvidos com seus problemas pessoais e não queriam se dedicar à classe. E a verdade é que o sindicato ficou fechado durante um ano. Até que um grupo já de empresários, na época, bem mais velhos do que eu, me levaram a braço cruzado para o sindicato e disseram: vamos abrir, levamos um chaveiro. E abrimos o sindicato, foi uma coisa assim horrorosa. Contas e contas do sindicato fechado há quase um ano, embaixo da porta, luz desligada, etc. Começamos do zero. Foram 2 anos de bastante sacrifício. Realmente não havia recurso, mas houve companheirismo. Diga-se bem da verdade que aos poucos os empresários e companheiros de atividade vieram chegando. Quando realmente nós demos forma, demos personalidade ao sindicato novamente. E já em 74 realizamos a eleição onde eu fui presidente oficialmente. Fiquei até o 77, quando depois fui sucedido pelo Valdomiro, também companheiro meu de diretoria na gestão em que eu presidi, né? Mas dali para frente nós demos sequência num trabalho bastante sério, conseguimos organizar secretaria, etc., corpo de associados, angariamos recursos, o sindicato saiu dessa sede que a gente na época assumiu, já fomos para uma sede própria, um ato assim bastante já audacioso, e dessa sede inclusive foi a plataforma para onde nós estamos hoje. Quer dizer, foi uma sequência muito bacana, eu me orgulho muito ter participado desse período, porque não era tão difícil, era uma questão de querer fazer. E fui, graças a Deus, honrado com a presença de companheiros como o Valdomiro, como o Gilberto Francis, como o Miguel Meister, alguns falecidos, o próprio Eloy Fabres. Então foram pessoas que não só me cercaram, como deram sequência no trabalho. E hoje o sindicato é um orgulho da classe, a casa realmente que não deixa nada a desejar, um espetáculo. Com certeza, nós estamos aqui permanentemente, porque aqui é a casa do transportador. Aqui tudo começou. E aqui, com o tempo, os presidentes
do passado, com uma visão de futuro, descobriram que aqui é também a casa de formação dos transportadores. Nas faculdades que hoje tem, em passado não tinha. O que nós sabíamos era aquilo que aprendíamos na boleia do caminhão, mas havia necessidade de nos aperfeiçoarmos na administração de uma empresa, nos recursos a virem a serem aplicados e dali tirar bons resultados. Isso se descobriu que se poderia fazer no sindicato, transformando o sindicato nas nossas grandes universidades. E isso aconteceu. Nos idos de 60, depois 63, que eu assumi, levamos essas ideias a nível nacional, NTC, e conseguimos implantar isso. E essa ideia de transformar os sindicatos em universidades de ensino, buscando e trazendo os transportadores para dentro dos sindicatos, fez com que nós só viéssemos a crescer. E as empresas se transformaram em setores, o transporte, um setor de economia muito forte. E graças a isso, hoje, o setor de transporte é um segmento econômico brasileiro muito importante. O CETSEPAR sempre teve essa veia de participação. Desde os idos, sempre participou e sempre levou essas bandeiras a nível de Brasil e buscando e fazendo que acontecesse e as entidades, as autoridades ouvissem e viessem à busca daquilo que nós estávamos pregando, que era para o bem do país. O CETSEPAR foi uma grande escola para mim, porque gerir uma entidade do tamanho, do porte do sindicato tem uma importância grande. É uma escola, é um exercício diário de convivência. Você representar a tua categoria exige grande responsabilidade, conhecimento profundo do que você está fazendo. Então eu aprendi muito e fico muito feliz em conseguir ver que a gestão está continuando e que as coisas estão acontecendo. Fizemos muito, eu acredito que o Gilberto está nessa mesma linha. Evidente, cada presidente tem um modo de gerir, mas eu fiquei bastante feliz com a escolha e com a oportunidade e com o trabalho que ele está desenvolvendo à frente da entidade. Bom, todos os nossos ex-presidentes, né, foram importantes para o CETSEPAR. Todos eles trabalharam arduamente aqui no nosso sindicato, realizando diversas ações, né, em prol do nosso setor. E é importante que a gente lembre deles nesse nosso livro dos 70 anos e faça uma homenagem justa e merecida a todos.